dor de barriga, intestino preso, prisão de ventre, intestino preguiçoso, são muitos os nomes para uma condição muito conhecida dos brasileiros, que é a constipação. Quem é que nunca teve esse problema, gente? Seja a nível emocional, seja por conta de viagens, seja pela baixo consumo de fibras ou baixa ingesta de água, né, de líquidos. Puxa vida, todo mundo em algum momento já passou por uma situação de dificuldade de ir no banheiro, mas a gente tem que entender que a condição de constipação ela é crônica, tá? Então não é aquela condição eventual de você foi fazer uma viagem ou saiu de casa, não conseguiu evacuar. Não é esse momento que a gente chama de agudo. A condição de constipação ela é crônica, muitas pessoas sofrem com isso. Tem pessoas que ficam 5 dias sem conseguir ir ao banheiro para evacuar. Então é importante a gente olhar para isso, né? Na visão da medicina chinesa, em especial, eu vou trazer aqui um novo olhar que é um pouquinho diferente do ocidental. Então, para quem não me conhece, eu sou Andréa, sou nutricionista, atuo com a medicina chinesa há muitos anos, a partir, né, do conhecimento da medicina chinesa que eu faço a avaliação energética e nutricional dos meus pacientes e trago aí todo o legado da dietoterapia chinesa para atuar em prol da promoção de saúde e do tratamento de doenças. E a constipação é uma condição que muitas vezes é entendida como uma doença na visão ocidental, né? Os estudos apontam uma relação muito forte da microbiota intestinal com a desnutrição, com a obesidade, com doenças hepáticas e incentiva-se, né, na nutrição convencional o consumo de fibras, né, alimentos ricos em fibras e a quantidade adequada de água, tá? Para quê? Para que você possa aí ter uma boa saúde intestinal. E aí a gente sabe também do valor hoje em dia dos probióticos, que o Ocidente tem chamado muita atenção com relação a isso, né? No mundo inteiro a gente sabe aí do uso maior dos probióticos. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para a nossa diagnose dentro da medicina chinesa, né? Porque se eu te disser aqui, consome ameixa que vai te ajudar nos intestinos, consome farelo de aveia que vai aumentar aí o seu bolo fecal e aí você consegue evacuar melhor, né? A gente tem muitas receitas prontas para o tratamento da constipação. Mas o que é importante você entender é que na visão da medicina chinesa a gente aprende a diferenciar as pessoas. Então a gente tem que entender por que está existindo a constipação, qual é a raiz do problema, ok? E muitas vezes, se você não atua na raiz, você não consegue resolver o problema. Então muitas pessoas vão consumir ameixa, mas não vão ter resultado. E por quê? Porque a ameixa não está corrigindo a raiz do problema. Ok? É claro que eu sou super defensora dos alimentos, né? Os alimentos são maravilhosos, sou nutricionista, atuo com isso, mas é importante a gente fazer essa avaliação um pouco mais a fundo. Por quê? Porque a constipação, ela pode existir por várias razões. Então aqui eu quero esclarecer um pouquinho, né? Na visão da medicina chinesa, a gente vai dizer que a constipação está muito ligada ou à deficiência de sangue ou à deficiência de yin. Ai, Andréa, já veio você com esses nomes, essas coisas que eu não entendo. Vamos lá. Na deficiência de sangue, lembra que é a substância fundamental formada a partir da nossa alimentação, né? O sangue é a substância que lubrifica e nutre as nossas estruturas, né? E traz aí a nossa nutrição interna. Então, a qualidade do sangue é sempre muito importante. É importante que a gente tenha sangue em abundância, tá? Quando existe deficiência de sangue, as fezes podem se apresentar mais ressecadas, ok? E aí, nesse ponto, o que você precisa? Você precisa aumentar a qualidade do seu sangue. Como é que você aumenta a qualidade do seu sangue? Aumentando, melhorando o consumo de verduras e legumes e frutas. Verduras, legumes e frutas, aliás, né? Um pouco mais de verduras e frutas. Mas esses alimentos, eles são ricos em fibras, então eles contribuem muito com a nutrição do sangue em si, né? As verduras têm vitaminas, tem os nossos micronutrientes que são importantes para a composição do sangue, tá? Então é fundamental. Então, se você tá passando por um processo aí de deficiência de sangue, você vai ter uma quantidade, vários sintomas
ali relacionados a isso, por exemplo, unhas fracas, queda de cabelo, dificuldade para pegar no sono, né? Então, uma série de sintomas e, por consequência, também pode apresentar fezes ressecadas, ok? E isso vai ser incluso aí nessa diagnose oriental que a gente vai chamar de deficiência de sangue, tá? Então, isso vai melhorar consumindo bons alimentos, alimentos que ajudem a formar sangue, tá? Agora, existe uma outra condição que é um pouquinho mais agravada dentro dessa história, que é a condição de deficiência de yin. Então, algumas pessoas elas têm o corpo quente e seco. Esse corpo que é quente e seco, ele tem uma presença maior de calor, é um corpo com uma hiperatividade interna, tá? E muitas vezes, por consequência, essa pessoa ela vai evacuar em bolinhas, ou seja, as fezes são bem endurecidas, então ela vai ter bastante dificuldade para ir ao banheiro, ok? E isso pode não só melhorar com o consumo de fibras, ok? Mas também com alimentos que nutrem o yin, como o abacate, por exemplo, tá? Eu sei que o abacate é rico em fibras, mas o abacate é um alimento que nutre o yin. Então, esses alimentos mais nutritivos, com função mais reparadora do nosso organismo, eles vão ajudar a resolver a deficiência de yin como um todo. E aí, por consequência, você tem aí uma melhora também na sua constipação, na saúde intestinal, tá? Então, esse é um ponto que a gente tem que olhar bastante, diferenciar as situações. Se existe uma condição de deficiência de sangue, se existe uma condição de deficiência de yin, existe uma condição também que a gente chama de estagnação do tecido fígado. E essa estagnação do tecido fígado, que é muito gerada por sensação de frustração, sensação de incapacidade, de estresse, de quando você não consegue avançar na vida, você vai ficando um pouquinho mais estagnado, vai ficando um pouquinho mais, que a gente chama de uma leve depressão. E isso gera uma estagnação da energia do fígado. Por consequência, um dos sintomas da estagnação do tecido fígado é essa evacuação alternada. Então, um dia você consegue ir no banheiro tudo bonitinho, no outro dia parece não conseguir. Isso é já um dos sintomas que estão relacionados à estagnação do tecido fígado, né? Normalmente isso é muito ligado a questões emocionais, tá? Então, assim, muitas vezes a gente pega no pé, né, do paciente cuidando da alimentação para que ele não tenha constipação. Mas a gente também tem que olhar e cuidar da nossa saúde emocional. Isso também é super importante e traz também consequências ao nosso organismo. Então, gente, evitem utilizar receitas prontas, seja da internet, seja de alguém que tenha te recomendado, porque o ideal é você passar por uma avaliação para você entender como é que está funcionando o seu corpo, né? Se o corpo é frio, o seu corpo é quente, tem alguma estagnação, tem alguma deficiência, é importante resolver a raiz do problema, para que aí, finalmente, você tenha a solução e resolva esse problema de uma vez por todas, né? Isso aí é fundamental. Tá bom? Então, diferenciar as pessoas, porque não somos iguais, tá? Embora as doenças sejam comuns, mas cada um vai manifestar aquela doença, aquela condição de uma forma única e particular. Então, quando a gente entende como é que a gente funciona, como é que é o nosso organismo, ajustar a nossa alimentação, a ingestão de água, a gente consegue também resolver muito dessa história, tá bom? Se você quiser conhecer meu trabalho, é só acessar terapianamesa.com.br. Vem comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!